Nova aventura tradicional do ano. Dessa vez saindo junto com o sol nascendo. Antes de tudo, um aviso. Pensando em buscar novos destinos para essas viagens anuais, essas aventuras anuais que eu faço. O destino da vez é Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. São 1.300 quilômetros mais ou menos. Para chegar lá tem que parar, claro, no meio do caminho. O ponto intermediário é Santos, então aqui está o trajeto para o dia de hoje. Procurei sair cedo nesse dia, porque seriam 760 quilômetros. E ainda aconteceu de, quando eu estava uns 15 quilômetros de casa, me dar conta de que eu esqueci o celular. Tive que voltar em casa, pegar o celular e pegar a estrada de novo. Então, contando esse contratempo, nesse dia eu fiz 800 quilômetros, bem acima do que eu considero razoável para não ficar cansativo. Sempre tive vontade de conhecer Angra dos Reis, mas muitas vezes eu prefiro viajar para o interior do que para o litoral. Além da questão da segurança, Rio de Janeiro, tem que passar por São Paulo, sempre a imagem que vem para nós é de uma terra de ninguém. E não foi bem assim, foi bem tranquilo, bastante seguro, não tive nenhum problema em nenhum momento. Angra dos Reis, sim, tem áreas que devem ser evitadas, tá? Mas os pontos turísticos, o litoral, as belezas naturais podem ser apreciadas com muita tranquilidade. Saldo final da viagem extremamente positivo. O detalhe é o litoral paulista, que é lotado, engarrafamento, desrespeito de leis de trânsito, tem que andar na contramão, carro no acostamento, alguns acidentes, como vocês vão ver à frente. Mas sim, valeu. Mais um ponto turístico riscado da minha lista de destinos. Já passei tantas vezes por essa estrada aqui, de moto, de carro, e filmei algumas vezes de moto. E aí dessa vez eu vou fazer uma coisa diferente. Vou parar aqui no Portal da Graciosa. Colocar um pouquinho em evidência também a estrela da viagem, né? Olha a moto, olha como tá bonitona aí, ó. Guerreira. Aqui em Santos tem alguns prédios tortos. Ó, tô passando por um agora mesmo. E aqui agora, chegando no hotel, é claro que vai ter aquelas imagens aéreas de Santos.
Agora saindo de Santos, nesse momento estava acessando a balsa para passar para o outro lado, para o Guarujá, e depois acessar a rodovia Rio Santos. E esse é o trajeto do dia. E como não podia ser diferente, aqui a rodovia Rio Santos é curva em cima de curva. Eu já sabia disso, afinal a rodovia Rio Santos vai margeando o litoral. É uma rodovia basicamente turística, não passam muitos caminhões por aqui. Justamente por causa das curvas, mas também por causa das ladeiras, é um sobe e desce. Para caminhão isso não é muito bom. A alternativa para os caminhões é a Presidente Dutra. Sensacional, lindo demais isso aqui. Ainda fui presenteado com um dia bonito de sol. Infelizmente depois em janeiro essa região aqui sofreu muito com chuvas. Mas aqui perto de São Sebastião o movimento começou a apertar. E não só isso, os limites de velocidade aqui são baixos. Mas não posso reclamar, né? Vim aqui para isso, vim para ver essas vistas aqui, essas paisagens. Não tenho pressa. E aqui na praia de Massaguaçu, em Caraguatatuba, o trânsito começou a apertar demais. Já deu para perceber aqui esses cones dividindo o acostamento, duas vias para ir, o acostamento e os carros que lutem no acostamento para voltar. Engarrafamento direto, e aí começou a zona, né? Moto na contramão, faixa contínua, dei uma observada, não tinha muita fiscalização, todo mundo estava fazendo, eu segui igual. Mas é claro, né, com viatura da PRF, só com faixa intermitente para passar. Estava enfrentando um calorão de 35 graus. Então, para o motociclista, acaba sendo a única alternativa, que é seguir na contramão para rodar com vento na cara e refrescar um pouquinho, tentar amenizar um pouco o calorão. As imagens gravadas aqui não refletem a beleza desse lugar. É um espetáculo essa estrada. Cheguei em Paraty, primeira cidade do Rio de Janeiro. Agora falta pouco para Angra dos Reis. E aqui chegando perto das usinas nucleares Angra 1 e 2. Olha só essa placa aqui, tem vários pontos desses, são pontos de evacuação em caso de acidente. Toda essa região aqui em torno da usina tem essas placas com locais específicos para evacuação. E essa aqui do lado à direita é a praia mais próxima da usina. Outro dia, agora passeios internos em Angra dos Reis. Valeu a pena esperar pelo dia de hoje. Tempo bom, ontem estava meio nublado. Então já vamos começar direto com as imagens aéreas.
É uma pena que as pessoas construam perto do mar e aí façam muros altos aqui na estrada, impedindo a vista das belezas naturais aqui de Angra. Isso acontece em muitos pontos aqui dessa estrada que contorna o litoral de Angra. Queria muito saber o que são essas garrafas atrás dos carros. Deve ter a ver com guardadores de carros, sei lá. Pensando bem, não vou me preocupar com isso. Vamos ver mais imagens aéreas. Hora de ir embora, dia do parto. Essas viagens que eu faço é uma nova aventura, porque eu gosto de pegar trajetos diferentes do que eu fiz para chegar até aqui. Esse é o trecho para hoje. Só de pensar em pegar aquele trânsito do litoral de São Paulo de novo me dá um ruim. Mas dessa vez meu destino é Mogi das Cruzes e eu vou pegar um desvio ali em Caraguatatuba. Quero subir a rodovia dos Tamoios e pegar aqueles novos túneis. Mas antes eu dar uma olhadinha melhor nas usinas nucleares. Percebe esse zumbido aqui? Provavelmente não deve ser dos reatores, né? O zumbido parece vir dessas caixas ali, parecem umas estações meteorológicas que colocam próximas à usina para monitoramento. Ou sensor de radiação, sei lá. Um lugar que há muito tempo eu queria conhecer. Afinal, são 500 anos de história. Tudo muito bonito aqui e o dia também ajudou. O que não ajudou foi esse calçamento antigo aqui, com pedras bastante altas e espaçadas. A minha lambretinha não combina com isso aqui. Mas valeu o esforço. Meu e da moto.
voltei para São Paulo. Sempre é bom essas divisas de estado que dá uma ideia gratificante de que o que passou já foi o dever cumprido. Mais imagens desse litoral fantástico. Mais um acidente. Reparem que nesse caso aqui foi uma moto. Não deu para perceber. Claro que eu não parei para perguntar como é que foi, mas imagino que deve ter sido aquela questão que eu comentei antes. O motociclista, na pressa de avançar um engarrafamento, vem pela contramão e quando algum carro quer virar à esquerda, eles se encontram com esse resultado aqui. Muito perigoso. Depois dessa fechada que acabei de levar, que não fez diferença nenhuma, porque a pessoa está num Porsche e provavelmente ela se acha no direito de virar à direita sem olhar para trás. Eu quero mostrar esse trecho de estrada totalmente novo, que desvia do centro de Caraguatatuba, passando por vários túneis e comunicando com a rodovia dos Tamoios, que leva a São José dos Campos. Um dos túneis é esse aqui, que inclusive é o maior túnel rodoviário do Brasil. 5,5 km. Olha só o tempo que a gente fica dentro do túnel na velocidade permitida. Quatro minutos e meio. Além disso, o túnel faz uma volta de 180 graus, retornando praticamente no mesmo ponto de entrada, mas 400 metros acima. E ainda tem mais dois. A rodovia dos Tamoios aqui passa por Paraibuna e vai a São José dos Campos, mas eu vou virar antes em direção a Salesópolis e Mogi das Cruzes. Nesse trecho aqui tem uma câmera da concessionária que fez a última filmagem daquele helicóptero que caiu com 4 pessoas vindo de São Paulo no último dia desse ano. Aqui em Mogi das Cruzes eu parei num hotel nessa região aqui, que é uma rua com uma decoração especial de Natal, chamada Vila Hélio. Claro que eu fiz algumas imagenzinhas noturnas de drone. Saindo cedinho de Mogi das Cruzes, esse é o trecho para hoje.
E aqui é o famoso Rio Tietê, que vai passar lá em São Paulo e vai ficar bem maior do que isso. E agora eu tô passando no trecho onde o canal Rodolfinho da Z faz testes com moto. Ele sempre tem como padrão fazer justamente esse trecho aqui. É um canal com uns 800 mil inscritos. E como ele faz sempre esse mesmo trajeto, é interessante para comparar o desempenho das motos. Como é que ela desempenha na estrada, que velocidade, aceleração, consegue comparar fácil no canal dele. Aqui eu tô entrando na rodovia Ayrton Senna, para depois encarar pela frente o Rodoanel Sul de São Paulo. É São Paulo, né? Claro que a gente fica preocupado com assalto, roubo, violência, sei lá. Nenhum problema com assalto. Até porque a minha moto não é avisada. O problema que eu tive foi chuva, a primeira da viagem. E justo aqui no Rodoanel de São Paulo. Não tem outro jeito, parar, vestir a calça impermeável e seguir em frente. Aceita cartão? Valor, né, amigo? Eu vou colocar minha capa, capa de bate. Débito. É débito? Viram a situação ali? Na hora eu não me dei conta. Só depois, quando eu fui ver a gravação, eu percebi que a segunda moça ali do pedágio puxou uma conversa, só que eu tava com o capacete, barulho da moto, barulho do trânsito, não ouvi nada. Então eu deixo aqui minhas desculpas públicas, caso ela venha um dia ver esse vídeo. É bonito de ver essa represa bem cheia. Cheguei no hotel em Curitiba. Na verdade, São José dos Pinhais. E agora o trecho final. E Santa Catarina me recepciona com chuva. E tá aí, depois de 2.500 quilômetros, em casa.